Inclusive, para vocês terem ciência, Dom Magnus, bispo dessa diocese, foi meu promotor vocacional. Ele que começou a despertar em mim, através dos encontros vocacionais, a consciência, o desejo de viver como franciscano. E aí é interessante dizer que, quando eu descobri esse ideal franciscano de vida, eu já tinha muitos desejos de casar, de ter filhos, ser pai e tudo mais, profissionalmente me realizar. Só que quando eu descobri o ideal franciscano, foi na dimensão religiosa consagrada, foi mais forte do que meus sonhos. O ideal me cativou, o ideal me marcou fortemente e eu decididamente resolvi abraçar a vida religiosa. Passei 8 anos da minha vida, não me arrependo de um só segundo de tudo que eu vivi como religioso capuchinho. Desde o período vocacionado, pós-plantado, noviciado e pós-noviço. Não fiz a profissão definitiva consagrada, não fiz. Antes, fiz o processo de discernimento vocacional e saí da ordem, mas com consciência. Porque quando eu fui frade, até o noviciado a gente fica em processo formativo, quando eu professei, eu comecei a trabalhar com a juventude franciscana. Fui ser assistente espiritual regional lá de Pernambuco e Alagoas. E lá comecei a conhecer, e também fui ser assistente espiritual local na fraternidade UFS. Eu, em Caruaru, não conhecia nem UFS, nem JUF, nem sabia nem o que era. Você ter ideia. Talvez eu tivesse conhecido lá, talvez eu tivesse todo feito esse percurso. Mas tudo Deus sabe, né? E vou dizer por que também no final. Aí, dentro desse contexto, né, na verdade, eu comecei a trabalhar com a Juventude Franciscana e a UFS. E fui descobrindo que, na mesma intensidade, só porém numa dimensão diferente, eu podia viver o mesmo carisma. Aí eu já estava aqui 5 anos na ordem, puxa, eu quero isso para mim. Só que os 3 últimos anos, depois do 5º ano, foram um processo de discernimento vocacional. Cada vez que eu participava dos encontros da JUF, da UFS, eu me redescobria na vocação. E aí foi quando eu tomei a decisão e fiz o discernimento vocacional, transpus a minha realidade de vocação religiosa consagrada para a vocação franciscana secular. E aí entrei pela JUF, que tive a graça de ser jufrista, e professei no dia 13 de maio de 2000. Então, agora em maio, fiz 25 anos de profissão definitiva na Ordem Franciscana Secular. E me sinto muito feliz, né? Por que eu disse que eu não me arrependo do tempo em que Deus sabe tudo o que faz? Porque se eu não tivesse sido frade, eu jamais iria morar em Oricuri, que ia conhecer a minha esposa, que é de lá, daquela região. Não me escandalizo, mas isso é verdade, nada aconteceu diferente, a não ser depois, que a gente começou a namorar depois que eu saí do convento, isso é verdade, isso aí da testemunha, eu sei, e ele também sabe. Mas eu era o diretor espiritual da minha esposa, ela era da JUFRA, eu era assistente espiritual da JUFRA, e quantas vezes, Frei, estive lá na casa que eu residi até um certo tempo, que hoje estou na minha, graças a Deus consegui a minha casa. Eu ficava lá na casa da minha esposa. O Frei Elmi chegou para visitar a Juventude Franciscana de Trindade. E quem era a secretária? A minha esposa. Aí tem uma ata lá, da ilustre visita do nosso assistente espiritual à nossa fraternidade, o irmão Frei Elmi José Soares da Silva. Olha, agora estamos celebrando, agora no dia 11 de dezembro, vamos celebrar 21 anos de casado. Então, eu não me sinto nenhum momento triste porque tenho caminhado ali, mas hoje eu me sinto plenamente realizado. Sou pai de família, tenho 2 filhos, tenho minha esposa, tenho meu trabalho, tudo que eu conquistei. Eu voltei para o mundo de trabalho com 29 anos, hoje tenho 54. Hoje eu tenho minha residência, tenho meu trabalho, tenho meus filhos, que é o maior valor, a família.